Pois bem, nós estamos envolvidos em aprender e descobrir como nos aproximarmos de Deus. Porque o Senhor Jesus promete aqui em Mateus capítulo 6, verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aqui está um moto de vida, um propósito de vida, um princípio de vida, um alvo de vida. Em lugar de correr atrás das outras coisas, em lugar de correr atrás de casa, de roupa, de dinheiro, de emprego, de estudos, de posições, eu preciso focar a minha vida, centrar a minha vida na minha busca por Deus. E o resultado disso, a promessa de Deus é que, se eu fizer isto, todas as outras coisas me serão acrescentadas. No programa anterior, e se você está assistindo pela primeira vez o programa Lar e Família, seria interessante você ver os programas anteriores, porque, como eu ia dizendo, no programa anterior e nos outros, nós estudamos um pouquinho sobre o processo de formação de hábitos. É muito importante nós aprendermos a formar hábitos, porque quando buscarmos ao Senhor de maneira rotineira, de maneira habitual, então nós começaremos a ver estes resultados na nossa vida. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas se a busca de Deus, a busca por Deus, eu digo, for apenas casual, for intermitente, ela não for todos os dias, na primeira hora do dia, porque Jesus diz aqui, em primeiro lugar, então ela não terá a influência suficiente sobre a minha vida para transformá-la, para que o Senhor possa cumprir a sua promessa, que diz que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu estava pensando em acrescentar mais um dado a esse seu esforço em direção a formar hábitos. Se você está nessa luta, estamos juntos, porque esta também é a luta da minha vida. Eu compreendo que disto depende o meu relacionamento com Deus. Formar hábitos corretos de busca por Deus. Mas por falar em formar hábitos, o que fazemos para perder maus hábitos? O que a gente faz para perder maus hábitos? Sabe que eu aprendi isso de um amigo meu há muitos anos. Eu tinha um hábito muito nocivo, que era beliscar entre as refeições. E eu comia mesmo, apesar de saber que este não é um hábito saudável. Ele é um hábito que afeta não só o meu corpo, mas também afeta a minha mente. Corpo e mente estão interligados, porque a minha mente faz parte do corpo. A minha mente funciona dentro do cérebro e o cérebro faz parte do corpo. E especialmente o nosso aparelho digestório está muito interligado com a mente. Você sabe que o lugar do corpo humano onde nós temos mais neurônios fora do cérebro é o intestino. Tem um livro muito interessante sobre isso, que é O Cérebro Desconhecido, é o título desse livro. Muito interessante, porque o intestino ele é capaz de tomar decisões e ele é autônomo para tomar essas decisões, no que ele escolhe pôr para dentro do corpo e daquilo que ele rejeita e que vai ser eliminado do corpo. E ele trabalha enquanto estou dormindo, sem que eu conscientemente esteja tomando essas decisões. É muito interessante. E cérebro e intestino estão interligados. Esse livro é muito interessante, O Cérebro Desconhecido. E fala um pouco mais a respeito disso, caso você tenha interesse. Mas eu tinha muitas dores de cabeça, eu não conseguia me concentrar nas coisas que estava fazendo e eu comia demais fora de hora. Então um amigo meu, percebendo a minha luta, me disse uma coisa muito interessante. Porque eu esqueci de contar que eu comia porque eu obedecia às dicas para comer fora de hora. Muitas vezes a dica era o cheiro de um sanduíche que subia lá da cantina da faculdade onde eu estudava. Vinha o cheiro no meio da manhã, eu já havia tomado café, estava alimentado, estava nutrido, não precisava de nutrição. Mas aquele cheiro
era a dica que detonava o meu hábito, mau hábito, de comer fora de hora. Então, esse meu amigo disse: Marcos, cada vez que você sentir desejo de comer fora de hora, cada vez que você sentir fome, então, e não é o momento de comer, tome um copo de água. Então, no momento em que eu percebesse a dica, que era a fome, ou o odor, essa é a dica, sempre um hábito está ligado a uma dica. Então eu deveria substituir a ação por uma outra ação. Em vez de comer, tomar água. Ele dizia para mim: tome bastante água, porque a água vai mascarar a sua fome. E eu comecei a fazer isto. E aí eu percebi a luta que foi para deixar de comer fora de hora. Eu imagino que deve ser a luta parecida com a luta de alguém que deixa de beber bebida alcoólica, alguém que quer deixar de fumar, por exemplo. É uma luta de vida ou morte. E eu percebi que eu não poderia vencer sozinho. E comecei a orar a Deus e pedir ajuda a Deus. Lembre-se que no programa anterior, nós vimos que Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, diz: sem mim nada podeis fazer. Jesus sabe que os nossos hábitos físicos afetam nossas questões espirituais. Nossos hábitos físicos vão afetar nossas percepções espirituais. Eu vou dar um exemplo radical para você. Se você bebe bebida alcoólica e você vai estudar a palavra de Deus, claro que as suas percepções espirituais estarão diminuídas. E não são só as percepções espirituais, suas percepções espaciais e sensoriais estarão muito diminuídas. Claro, isso é evidente. Se você fizer uso de cigarro, por exemplo, suas percepções, por causa da nicotina, ou se você fizer uso da cafeína, suas percepções espirituais, que se localizam aqui nessa parte frontal do cérebro, no lobo frontal, elas estarão diminuídas. Então, é preciso negar o eu para que as percepções espirituais sejam aumentadas. Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Lembra disso? Verso 1. Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí no verso 2 ele diz: e não vos conformeis com este século, com os hábitos, com as rotinas, com o estilo de vida desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus. Então, veja, o que eu faço com o meu corpo vai afetar as minhas percepções espirituais, e o inimigo de Deus sabe disso. Por isso, se você está procurando desenvolver rotinas espirituais, hábitos espirituais, isso vai afetar sua família, vai afetar seus relacionamentos, vai afetar sua ligação com Deus, evidentemente. Então você precisa também estar atento aos hábitos físicos, o que você faz com o seu corpo, ser temperante. Veja que coisa interessante. Eu li este livro, Conselhos sobre o Regime Alimentar. Este é um livro interessantíssimo. Este livro, para você que está interessado nesse tema da relação entre os hábitos físicos, entre alimentação e vida espiritual, como uma questão afeta a outra, você deve ler esse livro. Você pode conseguir esse livro em www.cpb.com.br. Interessante que nesse livro, a autora, que é Ellen White, ela diz que, olha, veja só, que a tentação diante da qual caíram os nossos pais lá no Éden, qual foi? Você lembra? Você lembra? Foi a tentação do apetite. O inimigo aproximou-se do primeiro par de Adão e Eva, do casal, estavam casados, ele aproximou-se deles,
através do apetite. Sabe que algumas famílias podem estar tendo problemas nos seus relacionamentos por causa dos seus hábitos físicos, dos seus hábitos alimentares. E esse livro apresenta uma proposta natural, baseada lá na proposta de Deus que está no Jardim do Éden. Que tipo de comida é ideal para que eu me alimente, para que a minha mente esteja clara, para perceber a vontade de Deus? Eu recomendo de fato a você a leitura desse livro. Depois a autora diz outra coisa muito interessante. Ela diz que, olha, veja a coincidência, que a primeira tentação de Jesus, lá no deserto da tentação, foi a tentação com o apetite, relacionada ao apetite. O inimigo disse para ele, olha, você pode fazer com que estas pedras se tornem em pão. Jesus estava jejuando por 40 dias. Agora, imagina se Jesus não estava com fome, mas para Jesus, a fome não era suficiente para que ele tomasse a decisão de comer. Jesus queria ser dirigido pelo Pai e não pelo inimigo. Então, mas enfim, não vamos falar mais sobre esse assunto, porque não é o tema de hoje, mas de qualquer maneira entramos nele porque está relacionado com isso que nós estamos buscando, procurando, que é o reino de Deus, que é colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Junto com a formação de hábitos espirituais, é necessário, então, haver o cuidado com meus hábitos físicos. E eu quero sugerir a você, agora, e logo depois do intervalo, nós vamos continuar com esse assunto, eu quero sugerir a você 4 hábitos, 4 pernas da cadeira sobre a qual se assenta a vida. São 4 hábitos que creio que sejam hábitos angulares, hábitos que são importantes e que vão afetar meus relacionamentos e que vão afetar as minhas percepções espirituais. É uma luta, formação de hábitos, é uma luta, formação de hábitos. Não há dúvida do que a gente precisa para formar hábitos. A gente precisa de rotinas apropriadas e a gente precisa de evitar as exceções, porque as exceções são destruidoras de hábitos. Quando você repete ações ou pensamentos, você pode formar hábitos de atitudes ou hábitos de pensamento. Então, a repetição forma o hábito e as exceções destroem os hábitos. Olha, você fica aí que a gente já volta para continuar a falar sobre esse assunto logo depois do intervalo. Até já!